leitura que nós ouvimos hoje é retirada do livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías tem 3 grandes partes, é um livro extenso. E essas 3 grandes partes, elas foram escritas em períodos diferentes. Possivelmente Isaías não é nem o autor das 3 grandes partes, mas algum discípulo de Isaías talvez fosse o autor da 3ª grande parte, que a gente chama de Trito-Isaías. O trechinho que a gente está lendo hoje pertence a uma destas partes que tem por objetivo oferecer esperança para o povo que estava no exílio da Babilônia. Portanto, é um trecho exílico do livro do profeta Isaías. A gente chama esse trechinho, esse livro, de livro da consolação, porque ele tem a função de consolar e confortar, dizendo assim para o povo: olha, vamos ter esperança, nós vamos voltar, regressar para a terra prometida. Essa é uma situação que os judeus já tinham experiência dela, né? O tempo do Egito foi um tempo que eles tinham lembrança como um tempo de escravidão, de humilhação, de submissão a um povo estrangeiro, e os judeus tinham um verdadeiro pavor de situação desse tipo. E mais uma vez, muitos anos depois, ali entre os anos 586 e 538 a.C., estavam lá de novo os judeus, agora sob o domínio de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Uma situação muito humilhante. Mas também não havia grande perspectiva de mudança. Do ponto de vista do cálculo humano, da análise estratégica, não tinha nenhuma condição do povo judeu se, de alguma forma, insurgir, né, contra o... Não tinha chance contra a grandeza de Nabucodonosor. A Babilônia era a grande potência econômica da região naquele tempo. A Babilônia tinha um exército que anexou diversos territórios, inclusive o de Israel. A Babilônia, quando invadiu tanto Israel ao norte quanto Judá ao sul, devastou, levou as riquezas, matou as crianças do sexo masculino, as mulheres grávidas, para que eles não tivessem oportunidade de formar exército, levou muitos homens para trabalhar como mão de obra escrava, e outros também ficaram e morreram por ali, quem resistiu, de modo que eles não tinham, do ponto de vista da esperança, sentando e fazendo as contas, sentando e calculando, não havia a menor chance deles saírem daquela situação. Então, quando o profeta Isaías foi lá no texto da primeira leitura, dizendo que o Senhor vai receber você, nós vamos voltar à terra prometida, o Senhor vai providenciar isso, não havia um horizonte possível de esperança, exceto o da fé, para o povo que escutava aquilo ali do profeta Isaías. Quem acreditou, viu. E a maneira como a coisa se deu foi muito interessante. O Império Persa começou a crescer e o rei Ciro, o rei persa, foi fazendo exatamente o que Nabucodonosor fez anteriormente, crescendo, anexando territórios e avançando cada vez mais perto, até que, por fim, empreendeu uma guerra e tomou conta da Babilônia. Ele, o rei Ciro, teve um comportamento muito fora do comum, né, muito atípico. Qual era o comportamento na época em relação a, por exemplo, um povo que domina o outro povo? O povo dominado, se tem escravos, os escravos da Babilônia deixariam de ser escravos da Babilônia e passariam a ser escravos da Pérsia. Essa é a lógica. Mas o rei Ciro teve um comportamento completamente diferente. Ele chamou os judeus e disse: quem quiser voltar para a sua terra e ser um povo livre e reconstruir, pode voltar. Deu a liberdade de voltar, contra toda e qualquer perspectiva de que pudesse, da parte de Ciro, ter um comportamento desse tipo, né? Teve uma turma que não quis voltar, hein? Uma turma que disse: voltar? A gente lembra de como deixou aquela terra devastada, reconstruir muralha, reconstruir templo, reconstruir casas, nada. A gente prefere ficar aqui, mesmo numa condição assim de escravidão, a gente já acostumou um pouco por isso, estabilizou um pouquinho melhor, mas a gente não quer voltar. E uma turma que voltou. Essa turma que voltou, em torno desta turma cresceu uma espiritualidade. Em Israel, eles receberam o nome hebraico de Anav.
Anav, em hebraico, significa pobre. E a espiritualidade em torno deles é a espiritualidade que a gente chama de Anawim Yavé. Anawim Yavé significa os pobres de Javé. Os pobres de Javé são exatamente aqueles que esperaram contra toda a esperança e aceitaram a coisa de vamos reconstruir. Mesmo que do ponto de vista do cálculo pareça impossível, vamos apostar no impossível, arregaçar as mangas, confiar e reconstruir. Essa é a característica dessa pequena parcela que voltou. E o pior, que não é pior, é melhor, né? É o jeito carioca de falar, e o pior. E o pior é que reconstruíram. Os livros de crônicas, 1º e 2º de crônicas, Esdras e Neemias, um grupo de livros históricos de uma geração pós-exílico, fala exatamente disso, do processo de reconstrução. E a turma reconstruiu. Trabalhou, acreditou e conquistou e reconstruiu. Qual era o sentido aí dessa espiritualidade dos Anawim Yavé? A ideia de que o cálculo humano, a previsão humana, isso não deve ser abandonado de jeito nenhum. Mas existe, para além do cálculo humano, para além da previsão, a confiança na providência divina. A gente corre atrás e ele corre com a gente. A gente não sai do lugar, ele não vai a lugar nenhum com a gente. É um pouco essa a ideia presente ali. O que eu entendo assim, desse texto, conjugado com o evangelho de hoje, a gente já vai falar dele, é que ele nos mostra exatamente assim, esses dois planos de maneira muito interessante, né, como eles se relacionam. O plano do cálculo, da previsão, do bom senso, isso é ótimo, faz bem, é salutar, tem a ver com a inteligência que Deus deu para a gente, com a vontade que Deus deu para a gente, regida por essa inteligência, exatamente para que, como imagem e semelhança de Deus, a gente decida, escolha, tome decisões ali de maneira muito parecida com a forma dele de fazer. Mas não é só isso, não é só esse nu e cru da inteligência e da vontade. Tem um outro ingredientezinho aí, que tem a ver exatamente com a ação divina, a providência divina, uma ação complementar, ou uma ação que da parte do nosso Deus se acrescenta a essa e oferece ali uma força especial a isso aí. Mais à frente acho que a gente vai entender melhor. O evangelho de hoje, eu no início da missa dei uma palavrinha, né? Ele é uma guinada em relação às 4 semanas anteriores, porque agora é o contra-ataque dos fariseus e mestres da lei, depois daquelas parábolas contadas por Jesus, que foram tão duras com eles, né? O contra-ataque deles consiste em ver uma oportunidade para prender Jesus. A ideia era calar Jesus. E hoje, primeira semana de contra-ataque, foi colocada uma armadilha para Jesus no sentido de tentar prendê-lo por incitar a desobediência à lei. Então, ele seria considerado criminoso porque estaria ensinando alguém a não pagar imposto. E aí eles teriam razão para prender Jesus. Como é que foi a coisa? Primeiro, covarde da parte dos fariseus e mestres da lei, porque Jesus foi lá, na casa deles, sentou com eles para fazer refeição e contou as parábolas. Quer dizer, falou para eles, não mandou recado. E a atitude da turma é mandar recado. Eles chamaram alguns discípulos, vai lá e faz a Jesus essa pergunta em público, para deixá-lo em situação um pouco constrangedora e de alguma forma empurrá-lo para o precipício da desobediência da lei. Como foi então que eles fizeram? Fizeram a Jesus a seguinte pergunta: Mestre, é lícito, é correto, é justo ou é ilícito, incorreto, injusto pagar o imposto de César? O imposto de César era uma espécie de sinal da vergonha
aqui estava submetida toda aquela população, os judeus naquele tempo estavam sob o domínio do Império Romano, tal qual aconteceu no Egito, depois aconteceu na Babilônia, ainda tem uma passagem pelo domínio grego, e depois os judeus terminaram na mão dos romanos. E o César romano, o imperador, cobrava um imposto sobre toda a riqueza produzida em Israel. E esse imposto era alto. Então, boa parte de tudo que eles produziam era levado para o Império Romano. Claro que esse imposto era injusto, não era justo. Mas quando fizeram essa pergunta para Jesus diante das pessoas, Jesus ficou um pouco numa sinuca de bico, porque se Jesus tivesse dito assim, não é justo pagar o imposto, eles diriam, pô, então a gente vai levar você preso agora. Ou levariam a notícia, olha, ele está ensinando ao povo que o imposto não é legal, não é lícito, não é justo. Mas se Jesus dissesse, sim, é lícito pagar o imposto, certamente o povo que estava ali em torno de Jesus, seguindo a pregação de Jesus, pensaria assim, poxa, de que lado ele está? Do nosso lado ou do lado do Império Romano? Porque esse imposto não é justo. Definitivamente é um sinal de vergonha e exploração para a gente. Então, como propriamente responder a isso, né? Jesus não deixou de responder, ele foi bastante estratégico. Jesus disse assim, vem cá, quanto que é o imposto? O valor do imposto, em geral, era 1 denário, que é bastante coisa, equivalente a uma moedinha de prata. E essa moeda de prata tinha a inscrição, né, o rosto e o nome de César. E aí Jesus disse, como é que se paga esse imposto? Qual é o valor do imposto? E aí trouxeram a Jesus a moeda, e Jesus disse, de quem é o rosto na moeda? É de César. E Jesus mandou, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta de Jesus já foi razão de muita coisa, por isso que teses de doutorado escritas para entender o significado desse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muita gente diz que é uma santa armadilha, porque ali Jesus ofereceu resposta, por exemplo, o conceito de justiça, e que inspira muitos dos códigos civis, são exatamente inspirados no dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Alguns falam que o conceito de justiça distributiva tem também uma inspiração nessa resposta de Jesus, mas aqui a gente deve tratar do ponto de vista da espiritualidade. O que está sendo dito ali, né? Um dos entendimentos que me agrada é o seguinte, ao dizer de quem é o desenho na moeda, é de César, dai a César o que é de César, Jesus está dizendo, não que ele esteja de acordo ou em desacordo, mas ele está dizendo que, do ponto de vista da cidadania, dos compromissos terrenos, nós os cumprimos, independentemente deles serem sempre justos ou não. Mas o cumprimento deles é mal menor, porque é compromisso nosso com o funcionamento da sociedade e tal. É um exercício de cidadania. Dai a César o que é de César. Mas ao dizer a Deus o que é de Deus, que a princípio não tinha nada a ver com a pergunta feita, ele está dizendo que, inclusive César, que na época era considerada a última instância, tem acima dele uma outra instância, para a qual ele deverá prestar contas pela gestão desse imposto, justo ou não que ele recebe. E por isso a Deus o que é de Deus. Não sei se vocês lembram quando Jesus foi preso, ele ficou diante de Pôncio Pilatos. Lembra que a gente reza no credo, padeceu sob Pôncio Pilatos? E aí Pilatos estava querendo soltar Jesus, vendo que ele era inocente. E aí naquela conversa, Pilatos disse assim, rapaz, diz que você não é o rei dos judeus, o filho de Deus, eu te solto, está tudo certo. E Jesus ficou quieto, né? Jesus não ia dizer algo que fosse verdade. Jesus ficou quieto. E ele, num dado momento, disse assim para Jesus, você não vê que eu tenho o poder de devolver e tirar a tua vida? E aí, a única vez que Jesus fala, Jesus responde assim para ele, nenhum poder te seria dado ou mantido se o Pai do céu, se o meu Pai do céu não tivesse te conferido este poder.
Ou seja, ele apresentou a Pilatos, que era uma espécie de posto avançado de César, ali naquele processo, que acima dele existe a presença e uma satisfação a ser dada ao próprio Deus. Não sei se entenderam. Então, na verdade, de alguma forma, essa interpretação entende que há alguma legitimidade na realidade do imposto, não aquele, mas qualquer imposto, né? Mas que do ponto de vista da gestão dele, quer dizer, quem o recebe e faz a gestão responderá pela maneira como faz isso. Não é a última instância da coisa. Do ponto de vista da nossa espiritualidade relacionando com o primeiro texto, né, o texto de Isaías, eu acho que tem aqui uma coisa interessante para a gente enxergar, duas assim, dimensões, né, que estão sempre ali presentes na nossa vida. Aquela do cálculo, do bom senso, como eu falei, né? Da gente sentar e planejar e organizar e trabalhar. Mas existe uma outra também, e essa outra diz respeito ao confiar. E alguns saltos que a gente dá na vida, eles nos desafiam no sentido da gente ter sentado, feito as contas, medido e percebido, pô, não vai dar, vai faltar um pouco. E a gente decide, faz ou não faz? Vai ou não vai? E aí precisa talvez confiar. É possível que muitos de nós, ou muitos de vocês aqui presentes, quando foram comprar sua casa própria, né, talvez tenham feito isso, quando decidiram financiar alguma coisa, ou quando decidiram começar a construir alguma coisa, quando decidiram, a gente se dá conta que, né? E no final, quando a gente chega e vê tudo construído e resolve botar no papel tudo que fez, às vezes a gente fica um pouco sem saber exatamente de onde saiu tudo para conseguir fazer aquilo tudo. Né? Todo mundo está entendendo do que eu estou falando? E aí a gente fica assim, caramba, como foi? Se eu fosse esperar o momento em que eu conseguisse, de fato, reunir para começar, não teria começado. Eu não estou aqui incitando todo mundo à imprudência. Não estão entendendo direitinho, né? Sexta-feira foi dia de Santa Edvige, a gente que é a padroeira dos endividados, a gente celebrou que eu falei, olha, não é para fazer conta e depois pedir a Santinha para pagar, não, né? Santinha não paga conta. É uma coisa e outra, quer dizer, a nossa responsabilidade, o nosso planejamento, o bom senso ali na jogada tal, e ao mesmo tempo, em alguns momentos, a necessidade de a gente dar uns saltos qualitativos de confiança. Se uma confiança semelhante a que os judeus deram, né, e fiaram ali quando eles, não, vamos voltar e vamos reconstruir. Mesmo sabendo que vai ser difícil, mesmo sabendo que a gente vai ter um trabalho cumprido pela frente, vamos confiar, vamos voltar e vamos reconstruir. E eu entendo que a palavra de hoje chama a gente um pouco a isso, né? Manter sempre ali o cálculo embaixo do braço, né? Manter sempre embaixo do braço o bom senso, o cuidado, a organização, o planejamento, mas não esquecer também que tem um outro braço e que às vezes a gente precisa contar com confiança, tenho certeza que é a hora, vamos dar esse salto, confiar e ir em frente. Eu acho que todo mundo já entendeu, né, o que eu quis dizer, mas a palavra de hoje está convidando, isso não só no que diz respeito a dinheiro, a vida financeira, mas a outros saltos que a gente precisa dar na vida. Às vezes a gente muda, num dado momento a gente muda de carreira, muda de profissão, muda de direcionamento, dá uns saltos ali, né? Sair, por exemplo, da educação para o comércio, do comércio para a educação, sair da condição de ser eu empregado e resolvi abrir um negocinho meu também, dei uns saltos no sentido de romper com alguns tipos de comportamento e abraçar outros e acreditar neles. Esses saltos, às vezes, eles são importantes, né? Tem muitos saltos quantitativos que a gente dá com toda aquela coisa que eu falei embaixo do braço. E tem alguns saltos qualitativos que a gente dá com a confiança embaixo do outro braço. Todo mundo entendeu? Então vamos ficar de pé e professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do